A saúde dos moradores do estado de São Paulo passa por momentos difíceis há muitos anos. Cerca de 23 milhões dos 44 milhões de habitantes do estado de São Paulo dependem exclusivamente da rede de assistência à saúde disponibilizada pelo SUS. Este contingente representa 54%, ou seja, mais da metade da população paulista. A secretária de Estado da Saúde informou por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa que desde 98 entregou 35 novos hospitais estaduais à população e 52 AMEs, ambulatórios médicos de especialidades. A pasta informou que administra hoje 93 hospitais em diferentes regiões do estado. Somente nos últimos 4 anos, novos hospitais estaduais foram entregues, disse. A secretaria afirmou que ajuda as Santas Casas e outras entidades filantrópicas, com repasses extras do Tesouro Estadual para garantir a devida assistência aos pacientes. Itamar Borges é natural de Santa Fé do Sul, no interior paulista. Possui licenciatura em Educação Física e bacharelado em Direito. É advogado, foi comerciante e professor universitário. Em 88, filiou-se ao PMDB. Tem sua base eleitoral nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto. Itamar Borges foi vereador em Santa Fé do Sul aos 21 anos de idade e se elegeu prefeito aos 24, realizando ao todo 3 mandatos frente à prefeitura. Foi vice-presidente da Associação dos Municípios do Oeste Paulista e diretor de diversas entidades. Atualmente, cumpre seu primeiro mandato como deputado estadual pelo PMDB. Na Assembleia Legislativa, preside a Comissão de Atividades Econômicas, a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal. Itamar Borges é casado e pai de 2 filhas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós recebemos o deputado estadual Itamar Borges, do PMDB de São Paulo. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber o senhor aqui. Eu é que agradeço. O prazer é meu de estar aqui, pastor Denis. Vamos aproveitar, então, o deputado, a experiência do deputado, e falar um pouquinho sobre os problemas do estado de São Paulo. Eu entrevistei recentemente alguns colegas seus que estão um pouco receosos aí com a história da queda do ICMS, em função até da crise que o país vem enfrentando, o governo federal cortando alguma coisa, segurando a economia, dando uma pequena travada. Como isso está refletindo no estado de São Paulo, que é o carro-chefe da nação, deputado? Está deixando o estado em alerta, podemos dizer isso. É claro que o estado de São Paulo tem uma arrecadação e uma reserva importante de recursos financeiros, virou o ano com um superávit de 5 bilhões de reais, com uma reserva aí na casa de 20 bilhões de reais, quando você tem aí um orçamento anual em torno de 200 bilhões. Portanto, você tem aí 10%, um mês e um pouquinho de reserva. Então, o Estado trabalha nessa linha. Teve uma redução em maio e junho que impactou maior, né? Janeiro, fevereiro, março e abril acabou caminhando meio que equilibrado. O impacto maior aconteceu em maio estimado em 750 milhões de reais de redução. E junho ainda está fazendo o fechamento aí para finalizar o tamanho. Portanto, dentro do tamanho do impacto, se você vai analisar a reserva do Estado e a perspectiva, não seria nada para que o Estado tivesse que tomar alguma medida drástica, mas o governador Alckmin tem orientado os secretários e tem sido dessa forma que ele tem tratado com a Assembleia Legislativa, no sentido de que ele possa prevenir para saber de que forma vai se comportar a economia até o final do ano e no início de 2016. A expectativa é que nós possamos chegar no final desse ano com a economia estabilizando e voltando de alguma forma para que em 2016 ela comece uma recuperação, mas aí fica a dúvida até onde o ajuste fiscal vai surtir o efeito na velocidade que precisa surtir e de que forma isso vai impactar estados e municípios. Dentro desse contexto, o governador tem segurado.
não tem feito nenhum investimento, não tem lançado nenhum gasto novo. Os convênios, seja de emenda parlamentar, seja de autorizações do governo, estão caminhando num cronograma esticado. As obras foram esticadas, os seus cronogramas, para que pudesse ter essa situação. Eu acredito que a partir de agosto, outubro, vamos dizer assim, a partir de outubro, o governo comece a refazer os cronogramas, tanto de obras como de convênios, dentro de uma previsão mais real do que hoje. Como hoje a previsão não é tão real, acaba esticando mais do que às vezes precisaria. Mas aí de depois, forma até preventiva. Preventiva, mas em outubro deve ter um ajuste e aí nós temos uma real situação. Eu sou sempre otimista. Eu acho que o Brasil, o brasileiro, tem uma força de recuperação muito grande, muito forte, o empresário brasileiro, né? E de uma forma ou de outra, você acaba tendo uma recuperação mais rápida. Sempre foi assim, em todos os momentos ali, no período de 2005, 2006, tivemos uma situação semelhante a essa, e as outras anteriores, nós temos aí uma situação que praticamente todos os períodos de presidente de república tivemos um período com o Fernando Henrique, tivemos um período com o ex-presidente Lula, estamos tendo agora, cada um nas suas circunstâncias, seja ela global, seja ela por questões de governo, mas todas elas... Esse ano já se desenhava assim, né, deputado? Já. Desde a eleição lá do setembro, outubro do ano passado, todo mundo já vinha falando, olha, a perspectiva não é boa, o ano que vem parece que não vai fluir muito bem. Eu acho que foi uma conjuntura, né? Eu acho que o país vinha num ritmo de crescimento, de novos programas, os PACs e tantas outras parcerias importantes. De repente, você tem uma circunstância mundial que acaba interferindo também e a própria necessidade natural do ciclo da economia de você fazer os ajustes para poder adequar. Amplia a expectativa de vida do cidadão, interfere na Previdência, aí já fica aquela... Como será a Previdência? Agora está tendo essa disputa aí de que forma ficará. A presidente lançou a medida provisória para que ela possa ser analisada em cima do veto que ela fez do que o Congresso aprovou. Enfim. Que era uma discussão que já vinha há muito tempo, né? Há muito, 20 anos. Né? Todo mundo já, olha, precisa mexer, do jeito que está complicado. Fica difícil porque, por um lado, o governo coloca a sua situação. Por outro lado, o trabalhador recolhe a Previdência e, na hora de receber, o fator acaba interferindo no quanto ele recebe. Há quem defenda que nos países mais desenvolvidos é assim, na leitura de que depois que você passa para a inatividade, o seu custo de vida reduz, e há quem defende que se você recolheu, você tem o direito a receber. Eu acredito que busca-se um ponto de equilíbrio, parece que agradou a medida provisória um pouco, principalmente o Senado e parte do Congresso Nacional, da Câmara também. Espero que possa agradar o brasileiro, que é quem, na verdade, acaba sendo atingido, e que possa também atender às necessidades de governo, porque o brasileiro e o país precisa que o país vá bem. Todos nós precisamos que o país vá bem para que ele possa dar as respostas a todas as demandas. Mas você não acha que nessa crise que se desenhou ano passado, que a gente está ultrapassando agora, está vivendo agora, ela não teve um ingrediente especial que foi esse estouro de inúmeros escândalos na área federal, em outras áreas também? Isso daí, psicologicamente, será que não mexeu com o mercado mais do que devia? Mexeu, eu tenho convicção total disso, que é o negativismo, é o pessimismo, é a notícia ruim. Aí você vê notícia de escândalo, de corrupção, é disso, é daquilo, isso acaba, de uma certa forma, fazendo com que todo mundo tire o pé do acelerador, tire o pé, recue, analise, espera um pouco, recupere a confiança, busque resgatar a confiança, seja o investidor, seja o cidadão. Muitas vezes o cidadão que vinha fazendo compromissos dentro do seu orçamento, para de fazer. Sim, a primeira coisa. Para de comprar um carro, de melhorar a sua casa, enfim. Às vezes até o cidadão que tem recurso, ele segura para esperar uma poupança preventiva para depois definir o que vai acontecer. Outros seguram para ver se pega uma oportunidade de um bom negócio e acaba virando um ciclo. Mas eu acredito, olha, é duro você dosar, mas eu atribuiria pelo menos 50% do impacto da crise econômica
ao pessimismo e às notícias ruins que acabam influenciando o ambiente. No governo do Estado, deputado, a gente conversava um pouquinho antes aqui sobre o papel da saúde, a importância da saúde no governo do Estado. Todo mundo fala, não, tem que investir mais em saúde, tem que investir mais em saúde, a saúde tem que melhorar. Lógico, a gente concorda, mas sempre vem aquela questão, é investir mais ou investir melhor? Como está o governo do Estado hoje no plano da saúde? Tem feito um esforço importante. Nós temos aqui, o governo do Estado é obrigado a investir 12% do seu orçamento em saúde, os municípios 15% e a União, no mínimo. E a União o valor investido no ano anterior, mais o crescimento do PIB. Mais o PIB, tá. Mais o PIB. A União hoje investe em torno de 6,5% do seu orçamento, não chega a 7% na saúde. Temos uma luta, fomos derrotados por pouquíssimos votos no Congresso Nacional, de não conseguir aprovar uma emenda constitucional que limitava em 10% do orçamento da saúde, do orçamento da União, para investir em saúde, para despesas de saúde. Com isso, nós aumentaríamos praticamente 50 bilhões no orçamento da saúde, e que esses 3% de diferença, e esses 50 bilhões faria diferença para hospitais, para atenção básica, para a saúde como um todo. Não foi possível. Esse valor ele é semelhante ao que, entre aspas, perdeu com a antiga CPMF, que de outra forma também penalizava o contribuinte, mas era mais ou menos nessa linha, para poder repor esse valor. Esses percentuais, deputado, eles estão condizentes com os países de primeiro mundo de investimento? Não. Eu vou dizer, por exemplo, o município. Não tem nenhum município nesse país que invista menos do que 20%. O normal, a média, é 25% a 28% de gasto com saúde. Município. Quando a Constituição fala em 15%. Portanto, os municípios estão investindo mais. Assumiram o serviço de saúde, foi repassado para os municípios, e esses serviços que foram repassados, tanto pela União como pelo Estado, o financiamento não veio na proporção. Isso cresceu. O Estado está no seu limite, ele tem que investir 12%, ele investe 12,5% do seu orçamento. Tivemos um movimento tentando também elevar para 15% do Estado, e poderia passar para 20% dos municípios, porque ninguém investe menos do que 20%. Já está fazendo isso. Seria um ponto importante. Porém, o Estado tem feito importantes parcerias. Por exemplo, na área da atenção básica, criou um programa de atender unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde também fez várias unidades de saúde nos municípios do Brasil. Nós conseguimos, eu sou coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, é a maior frente parlamentar da Assembleia Legislativa, com 75 parlamentares dos 94 participando. Os outros só não participam porque tem um limite de participação, senão teria o apoio de todos os parlamentares. E essa frente parlamentar luta por melhorias do financiamento da saúde, junto com a FERROSP, Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, junto com a CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil, também com a AMB, Associação de Médicos do Brasil, a APM, Associação Paulista de Medicina. Temos um trabalho junto com câmaras municipais, prefeituras, entidades filantrópicas, e nós conseguimos, o ano retrasado e o ano passado, um reajuste de 50% da tabela SUS, do IAC, é o chamado IAC. Esse recurso é para financiar o custeio dos hospitais. Média e alta complexidade. Baixa complexidade é o atendimento ali ambulatorial, primeiro atendimento. Média complexidade é um parto, é uma cirurgia de apendicite, uma coisa mais básica. Mas se reclama muito dessa tabela SUS. Reclama muito, precisava subir 100%, a nossa luta era para 100%. Conseguimos 100%, foi um avanço. Só para eu dar uma ideia para o nosso telespectador, dá um valor da tabela SUS aí para uma intervenção, mais ou menos, porque eu escutei coisas absurdas. Eu vou estimar, eu não tenho valores precisos, porque teve essa oscilação do IAC, mas nós temos aí hoje um parto, por exemplo, custa, em média, para o hospital, R$400, R$500 no mínimo de custo. Isso estou falando para o hospital, fora os serviços médicos. E a tabela SUS remunera
algo em torno de R$80, R$100. Foi o que eu vi, o serviço de manicure. A mulher gastou mais no manicure do que com o parto. É isso. Na tabela SUS. E aí tentou-se em uma época que pegasse a base dos planos de saúde, que é o que o plano de saúde paga para os hospitais, que pudesse fazer essa proporção, que seria justo. Mas acabou não. Se vai o plano, se nós conseguimos os 10%, nós conseguiríamos isso. E aí, para equilibrar isso, o governo federal começou a criar incentivos. Incentivo para a eficiência, para o parto normal, para algumas ações que o hospital. Ótimo. Quem consegue a eficiência e alcança o incentivo, consegue se autofinanciar. Agora, os hospitais com maiores dificuldades, que são os pequenos e médios, que não conseguem, até porque ele precisa primeiro colocar a casa em ordem para depois buscar eficiência, eles acabam não conseguindo os incentivos, que são os benefícios oferecidos. Então, esse é um ponto que nós estamos lutando agora. Na questão do Estado, foi lançado recentemente uma conquista nossa, de uma luta que tivemos aí também, e uma sensibilidade do governador e da Secretaria da Saúde, o secretário da VIUIP, o Dr. Polara, toda a equipe tem feito um trabalho importante nesse programa que eu destaco aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo, que é o programa Santas Casas Sustentáveis. Esse programa criou 3 categorias de hospitais. Criou a Santa Casa Estruturante, a Santa Casa Estratégica e a de Apoio. A de Apoio é a primeira de entrada. Essa tem um repasse do governo do Estado de 10% a mais da tabela SUS que ele recebe da União. Seria um atendimento emergencial, o primeiro atendimento? As Santas Casas com primeiro atendimento, com uma internação básica de alguém que tem um problema de pressão, de uma infecção, atendimentos básicos, que não necessita de uma intervenção ou de médicos especialistas de uma maior complexidade. A Santa Casa Estratégica, ela recebe 40% a mais do que ela recebe do governo federal. E a Santa Casa Estruturante, 70% mais. Você imagina uma Santa Casa que recebe 1 milhão de custeio do Estado, do governo federal, ela recebe mais 100 de ajuda se ela for apoio. Ela recebe mais 400 se ela for estratégica e 700 se for estruturante. Isso equilibrou os hospitais que se enquadraram. Mas muitos não se enquadraram. Nós temos 400 hospitais filantrópicos no estado de São Paulo, aproximadamente. Desses 400, eu falo aproximadamente porque tem alguns que estão sob intervenção, outros que estão retomando. E desses 400, 100 estão no programa, 117 no programa Santa Casa Sustentáveis. Agora está sendo lançado Santas Casas, um novo programa, que é uma nova categoria para as demais Santas Casas, para que elas possam receber também um recurso para fazer tratamento específico. Você pega uma Santa Casa que ela tem lá um médico, o que faz o parto, o obstetra, o gineco, o pediatra, uma equipe para fazer o parto. E aquele hospital realiza 3, 4, 5 partos no mês. Então ela acaba sendo insuficiente para gerar o recurso para fazer aquele atendimento. Então, a ideia do governo do Estado, e aí numa parceria com o governo federal, é criar programas para esses hospitais. Então, esse hospital vai se tornar um hospital da nova categoria, que não foi lançado ainda, me escapou o nome aqui agora, mas ainda não é um nome público que a Secretaria tornou, mas já está começando a conversar com os hospitais. Esse hospital vai receber R$315 mil para aceitar se enquadrar. O que ele tem que fazer? Ele tem que reservar 20 leitos para receber R$315 mil, para receber o paciente que foi tratado no hospital de média e de alta complexidade, que precisaria ficar 15 dias lá, e para esse hospital o custo dele é maior. Ele vem para esse hospital depois da cirurgia para concluir a sua internação e recuperação. É uma medida interessante que o Dr. Polara, inteligentíssima, e que vai ajudar muito. E os hospitais estão muito esperançosos com esse caminho aí que deve acontecer em breve. Então, logo a economia possa dar uma equilibrada. Temos também aqui em São Paulo o programa Pró Santa Casa, que nós conseguimos manter. Esse é um programa que repassa um recurso para custeio para Santas Casas também, que está ajudando os hospitais. Então, hoje, a manutenção dos Santas Casas Sustentáveis, o reajuste do Pró Santa Casa e a implantação desse programa para os pequenos hospitais que não enquadraram no programa Santas Casas Sustentáveis, junto com uma medida de
reforço do repasse do governo federal, pode dar uma sobrevida, uma condição de caminhar tranquilo para as nossas Santas Casas. Se não tivesse essas medidas, hoje muitas das Santas Casas não estariam de portas abertas. Deputado, para o usuário final, aonde está a maior carência na saúde no estado de São Paulo? A gente sente reclamações aí do pessoal, tanto do primeiro atendimento, como de parto, como de tratamento a longo prazo, tratamento de doenças crônicas. Mas aonde está o problema maior para o usuário final hoje? Qual é a área que o usuário sente a deficiência do Estado? Eu diria que 2 áreas têm assim um represamento de agenda. É a especialidade médica e exames de média e alta complexidade, quando você fala de, às vezes, um ultrassom, uma mamografia, que demora meses, às vezes, para ser realizado. Às vezes tem situações de agendar com prazos inadmissíveis. Muitas pessoas indo para a justiça ou se internando para poder fazer o exame de emergência para tentar sair da fila. Então tem, mas o Estado criou também, eu lembro, e eu acompanhei de perto porque eu era prefeito em Santa Fé do Sul, e criamos lá o segundo AME do Estado. O primeiro AME foi em Votuporanga, o segundo foi em Santa Fé do Sul. Ambulatório Médico de Especialidade. É um programa importantíssimo do governo do Estado que leva especialidade médica num consultório, numa clínica de primeiro mundo, onde você entra, você faz a consulta, se for pedido o seu exame e você já tiver encaminhamento, você já pode fazer ultrassom, raio-x ali mesmo no mesmo dia, se você estiver preparado para isso, ou já sai com a agenda para retornar e assim sucessivamente. Agora o AME, da mesma forma que os hospitais que têm pouca demanda, começou a concentrar. Então, às vezes, o ultrassom não faz em todos os AMEs. Então, aí você tem que ser encaminhado para o pessoal também AME. descobre e começa a ir mais para esse lado. Começa a ir mais para esse lado. Então, nós acabamos tendo aqui em São Paulo esse privilégio de ter os AMEs. Como temos aqui o privilégio de ter surgido os Luci Montoro, que é um hospital de reabilitação fantástico, né? Inclusive, eu gostaria de cumprimentar o Estado, desde a fundação. Muitas pessoas elogiam o serviço prestado. Muito Luci fantástico, Montoro. Tem que reconhecer realmente, mesmo. E pessoas carentes que jamais teriam condição de arcar um tratamento particular. E eu vou falar aqui um pouco como ex-prefeito, né? Como que é a saúde no município? Eu me recordo disso. O município não tinha raio-x e nem ultrassom e nem, consequentemente, mamógrafo, tomógrafo. Aí eu, como prefeito, sonhava. Falei, se eu conseguir o raio-x, eu resolvi 50% do problema da saúde. Conseguimos o raio-x. Aí, 60 dias, qual era a demanda? Poxa, nós estamos levando os pacientes para fazer ultrassom. Precisamos ter ultrassom. Aí conseguimos ultrassom. Poxa, não tem sentido não termos um mamógrafo. Aí conseguimos um mamógrafo. Não tem sentido não termos aqui o tomógrafo. Não tem sentido não termos aqui a ressonância. Tem situações que justificam, mas tem situações que você deixa lá um tomógrafo e uma ressonância para funcionar um dia por semana para atender. Com tanta carência em outro local, né? E aí você acaba inviabilizando o custo, você não consegue o profissional que se interessa em vir ali. Então tem que ter realmente uma reorganização no sentido para que possa gerar uma economia melhor de concentrar os serviços, mas que não possa também penalizar o paciente, o cidadão, de ter que esperar tanto tempo, às vezes, por um exame. Mas eu acredito nas medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado nesse sentido e também acredito que o ministro, tanto o Davi Uípe como o Polara, atendendo ao governador Alckmin, como o Arthur Quioro, o ministro da Saúde, naquilo que eu tenho conversado com ele e participado de eventos, que ele tem uma intenção positiva no sentido de fazer importantes medidas aí para vir ao encontro daquilo que precisa ser feito. E o serviço itinerante, deputado? Porque uma época se fazia para o câncer de mama, câncer de próstata, se deslocava uma unidade móvel, fazia um tipo de mutirão na cidade, ainda continua isso? O de câncer, sim. Você tem um exemplo que é o Hospital de Câncer de Barretos, é uma das referências do nosso país. O Henrique Prata faz questão de colocar permanentemente novas unidades móveis, e essas unidades atendem aos municípios, que faz ali um mutirão, podemos dizer assim, nesse sentido, de fazer o preventivo e encaminhar. Porém, existe alguns programas do Estado também. Às vezes o Estado cria um programa de mutirão da catarata, para operar as demandas de catarata. E assim, mutirão de ultrassom, mutirão de alguma demanda que está represada, para poder justamente
tirar da fila essas pessoas que estão aguardando há tanto tempo. Acho que é importante, mas o ideal é que não tivéssemos um mutirão, é que tivéssemos uma frequência em todos os locais. Natural. Deputado, queria muito agradecer a presença do senhor e queria colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Agradecer, acho que falar aqui um pouco da minha experiência como prefeito, pontualmente abordamos um outro ponto, falar da frente parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e de Saúde, faz parte, com certeza, de temas importantíssimos. Queria apenas destacar que eu tenho a honra também de presidir na Assembleia Legislativa a Comissão de Atividades Econômicas, que trata dos temas ligados à agricultura, turismo, comércio e indústria. É a comissão que trata das atividades econômicas do Estado de São Paulo. Todos os temas ligados a essa área por lá passam. E também presido a Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo e Enfrentamento à Guerra Fiscal. Essa frente parlamentar, ela tem um papel importante porque ela atua na redução da carga tributária, na simplificação da vida do empresário, para que nós possamos, com isso, ter um estímulo à formalização da atividade e ao crescimento. Participei recentemente em Brasília do anúncio dos 5 milhões de microempreendedores individuais no nosso país. Isso é uma conquista fantástica, um avanço para o país. Tirou aquele empreendedor que atua sozinho, ou com a família, ou com 2 funcionários, da informalidade, trouxe para a formalidade, com incentivo, com tributos compatíveis com que ele possa pagar, tanto da área previdenciária para regularizar a situação trabalhista, como da área fiscal. E isso é uma conquista das maiores. E agora nós estamos lutando para ampliar o teto, para enquadrar empresas para receber o benefício fiscal e que possa, com isso, simplificar a vida. Antes, uma empresa demorava 6 meses para abrir no país. Isso vem reduzindo. Para fechar, então, nem se fala. Para fechar, é um martírio. Eu, quando fui prefeito, ganhei o prêmio Prefeito Empreendedor, porque nós trouxemos, no primeiro momento, para 30, para 15 dias, para 3 dias, e depois criamos a abertura online e o encerramento imediato, que é a história da fé pública. Você não pode exigir uma série de coisas para depois autorizar. E o próprio governo na área ambiental já começou nessa medida e na área tributária vai começar a atuar assim, tramita no Congresso Nacional e deve aprovar em breve. Com isso, o contribuinte ou o empresário, ele vai dizer, estou abrindo uma empresa, estou regular nesse sentido, salvo alguma situação de vigilância sanitária de saúde que ele vai ter que apresentar. A fiscalização vai lá conferir se o que ele declarou existe. Se o que ele declarou existe, ele permanece. Que o que ele está falando é verdade. É assim no primeiro mundo, é assim que tem que ser aqui. A empresa vai embora, você facilita, gera emprego, gera renda, reduz a carga tributária. Se você permite abrir novas empresas, você tem lastro para reduzir a carga tributária. É nessa linha que essa frente atua. Conseguimos aqui a redução da carga tributária de alguns itens, o incentivo para outros, por exemplo, para o setor suco energético, que passava por uma crise violenta nos últimos anos e vem num momento de recuperação por medidas do Estado e também medidas do governo federal, mas que vem possibilitando a recuperação desse setor, que é um dos maiores empregadores aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. E, da mesma forma, nós tivemos aí uma importante situação que eu quero colocar para encerrar também, sobre a conquista da aprovação da lei que leva para a Escola Pública de São Paulo a educação empreendedora. É uma lei de nossa autoria que nasceu na frente parlamentar, já tivemos com o secretário de Educação, Herman, criamos um grupo de trabalho e já agora, ainda nesse segundo semestre de 2015, vai ser iniciada a aula de empreendedorismo na rede pública no ensino médio, para as escolas de período integral. O ano que vem, para todas as escolas, é a proposta da Secretaria, cumprindo essa lei. Qual a importância de você levar a educação empreendedora para a escola? Você prepara melhor o aluno para a prática da vida, não só para a teoria, que a escola acaba sendo importante. Você prepara o espírito, desperta o espírito empreendedor. Você vai numa universidade hoje, 70% quer ser dono do seu próprio negócio, 30% quer trabalhar, prestar serviço. Quem abre não aguenta muito tempo, é obrigado a fechar e se decepciona. E aí a figura importante do MEI, a figura importante da micro e pequena empresa e a figura importante da educação empreendedora para preparar, para orientar o destino dessas pessoas, desses estudantes e dos nossos universitários, os nossos futuros profissionais. Eu acho que é um pouco disso. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui
falar um pouco do meu mandato de deputado estadual. Estou no meu segundo mandato de deputado estadual, depois de ter sido 3 vezes prefeito de Santa Fé do Sul e antes disso uma vez vereador, com muita alegria para poder cumprir esse mandato e representar o nosso povo de São Paulo e o nosso estado. Deputado, foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, pastor Denis. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo programa, muito importante para nós. Obrigado. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.